De truques de marketing a práticas duvidosas, a indústria alimentícia tem muitos segredos, mas eles querem que você pense apenas nos seus produtos deliciosos e nada mais. Bem, é importante se informar sobre as coisas que você come. Se você curte ou não comer carne, essa não é a questão aqui. Eis alguns fatos cruciais que você deve saber sobre os alimentos que ingere. Por exemplo, você sabia que os olhos dos camarões são cortados para que você possa comer mais? E que a amônia, aquele produto químico, é usada para limpar seus alimentos? Continue assistindo para descobrir o porquê, enquanto eu revelo os segredos que a indústria alimentícia não quer que você descubra. Número 10. A carne tem muitos antibióticos. Você sabia que 80% dos antibióticos produzidos no mundo são destinados aos animais? A maioria deles não tem nada a ver com o uso humano. Isso foi o que um estudo de 2011 revelou. Você pode pensar que isso nem é tão ruim assim. Provavelmente faz com que a carne seja mais saudável, não é? Bem, infelizmente não é exatamente isso que acontece. Acontece que os antibióticos ajudam a gerar um crescimento rápido de forma artificial, que garante que o animal fique do maior tamanho possível. Infelizmente, isso pode ter consequências prejudiciais para o mundo. Isso porque o uso excessivo de antibióticos é realmente perigoso. Pode ajudar no surgimento de superbactérias que são resistentes aos antibióticos. E isso não é bom para ninguém, nem para o gado, nem para as pessoas. Número 9. Empresas de alimentos camuflam o açúcar. Hoje em dia é do conhecimento geral que você deve evitar comer açúcar o máximo possível. É ruim para os dentes, não é nutritivo, pode desenvolver diabetes e causar vários outros problemas. Se você quer viver uma vida saudável, você sabe que precisa consumir açúcar com moderação. Para que você tenha uma ideia, a gente costuma comer em 8 dias a mesma quantidade de açúcar que as pessoas de 1700 comiam durante um ano inteiro. Isso não tem como ser uma coisa boa. Bem, as empresas de alimentos não querem que você pare de comprar seus produtos só porque eles têm muito açúcar. Então eles conceberam uma solução bem sorrateira. Algumas empresas escondem a verdadeira quantidade de açúcar contida no produto, misturando diferentes ingredientes. Como assim? Bem, aqui estão alguns nomes que você verá sendo usados no lugar do açúcar: xarope de milho com alto teor de frutose, cristais de cana, dextrose, suco de cana evaporado, néctar de agave ou suco de fruta concentrado. Tudo isso é basicamente açúcar, mas com um nome diferente. Dessa forma, as empresas garantem que o açúcar não apareça no topo da lista de ingredientes no verso da embalagem. Então a maioria das pessoas acaba nem percebendo quanto açúcar eles estão realmente consumindo. Da próxima vez que você for ao supermercado, tente verificar a lista de ingredientes e ver quantos desses nomes você vai encontrar. Número 8. Os segredos da Monsanto. De todas as empresas de alimentos que existem, a Monsanto às vezes parece que está buscando o título de a pior de todas. A lista de coisas que eles se esforçam em manter em segredo é muito longa. A Monsanto foi uma das primeiras empresas a modificar geneticamente uma célula vegetal em 1983. Começou a produzir lavouras geneticamente modificadas resistentes ao seu próprio herbicida, o Roundup. Essas sementes foram comercializadas como uma alternativa mais segura e saudável a outros concorrentes. Com isso, a Monsanto assumiu o controle do mercado. A maioria dos agricultores agora usa produtos da Monsanto. As sementes que eles vendem, porém, contêm uma patente de propriedade da Monsanto em seus genes. Portanto, apenas a Monsanto pode dizer quem planta ou não planta suas sementes. Nem todos os agricultores optaram por essas novas safras. Alguns decidiram ficar com as sementes velhas, mas aí temos um problema. A Monsanto processou vários agricultores, alegando que eles usaram suas sementes modificadas sem permissão. Em praticamente todos os casos, no entanto, esses agricultores não usaram as sementes por vontade própria. Sementes de outras lavouras acabaram voando para suas plantações, vindas de fazendas vizinhas que usavam as sementes da Monsanto. O pior é que essas sementes acabaram destruindo a safra dos agricultores orgânicos. Assim, muitos deles tiveram suas plantações devastadas e foram à falência por terem que se defender na justiça. E isso não é nada. Quer saber outro segredinho da Monsanto? Eles não são muito fãs de abelhas. Como essas safras geneticamente modificadas foram criadas para se autopolinizar, então não precisam das abelhas para fazer isso por elas. Na verdade, muitos especulam que as abelhas acabam atrapalhando a empresa porque são uma forma de quebrar seu monopólio, criando alimentos fora da patente da empresa de forma natural. No entanto, quando uma abelha tenta polinizar uma flor ou planta transgênica, ela é envenenada e morre, principalmente por conta do pesticida Roundup da Monsanto, que é usado em conjunto com seus cultivos transgênicos. A Monsanto, é claro, nega tudo isso, mas com um histórico desses, você vai mesmo acreditar neles?
Número 7. Os camarões são sujos, de várias formas. Você sabia que a maioria dos camarões vendidos no mundo é importado de países como Tailândia ou Indonésia? Eles são cultivados em umas espécies de fazendas, que são na verdade piscinas lotadas e sujas, cheias de antibióticos, desinfetantes e pesticidas. A maioria dos pesticidas usados na verdade são proibidos em alguns países, incluindo os Estados Unidos. Essas piscinas são tão densas e sujas que muitos camarões morrem ali mesmo. Além disso, muitas fazendas de camarões abrem e cortam os olhos das fêmeas para fazer com que elas se reproduzam mais rápido, pois assim desenvolvem ovários maduros. Essa prática, chamada de ablação ocular, ocorre em quase todas as incubadoras de camarões do mundo. Foi relatado que os olhos se regeneram totalmente após alguns meses, mas os cientistas concordam que esse tipo de ação causa diversos traumas. E esses não são todos os problemas das fazendas de camarão. Esse tipo de camarão cultivado também causa danos ao meio ambiente. Além disso, muitas dessas produções também usam trabalho escravo. Da próxima vez que você estiver com fome de camarão, é bom verificar sua procedência. Número 6. Vários queijos não são realmente queijo. Quem não gosta de queijo? Um alimento delicioso que vai bem com quase tudo. Mas se for atrás, o queijo que você está comendo pode não ser queijo de verdade. O próprio rótulo vai te mostrar isso. Se um produto é rotulado como produto à base de queijo, é porque não é um queijo real. Na verdade, os produtores de laticínio em grande escala substituem o leite por concentrado de leite processado ou concentrado de soro de leite em muitos de seus produtos. Por quê? Para economizar dinheiro, é claro. No entanto, como resultado, você não pode chamar o produto final de queijo, daí o termo à base de queijo. Alguns exemplos de produtos à base de queijo incluem queijo processado, palitos de queijo e até algumas marcas de queijo ralado. E cuidado, porque isso não acontece só com o queijo. Muitos produtos afirmam ser uma coisa no rótulo, mas geralmente é puro marketing. O nome legal geralmente aparece em letras menores, em algum outro lugar da embalagem. Se você quer sempre ter certeza do que está comendo, não deixe de ler o rótulo completo. Número 5. Porcas grávidas são confinadas em locais minúsculos. Porcas grávidas não recebem tratamento preferencial, infelizmente. Milhões e milhões de porcas grávidas são mantidas em espaços super pequenos, geralmente chamados de gaiolas de gestação. As gaiolas são tão pequenas que as porcas nem conseguem se mexer direito. Além disso, as gaiolas têm piso de concreto vazado. E por quê? Para que todo o lixo que as porcas eliminam deslize para as fossas que ficam embaixo delas. Elas passam 4 meses dentro dessas caixas, a gestação inteira. Ao final, essas porcas costumam apresentar úlceras, abscessos e feridas. As condições de vida são tão sacrificantes que muitos países proibiram essa prática, como o Reino Unido e a Suécia. Número 4. A fibra alimentar nem sempre é mesmo fibra. Hoje em dia, muitos médicos e especialistas exaltam as virtudes de incluir fibras na dieta. Todos dizem ser ótimo para o sistema digestivo e para a saúde no geral. Mas como sempre, as empresas alimentícias acabaram vendo uma oportunidade de fazer as pessoas comprarem mais produtos aderindo a essa recomendação. Muitas empresas pularam todo o processo que envolveria colocar fibras em seus produtos. Em muitos casos, os produtos rotulados como ricos em fibras estão na verdade te enganando. Esses produtos são preenchidos com produtos sintéticos com fibra falsa. Técnica e legalmente eles podem chamar essas coisas de fibra, mas estão longe de ser a fibra que vai te deixar mais saudável. Muito pelo contrário, essa fibra falsa pode causar inchaço, gases e desconforto gastrointestinal geral. Mais uma vez, é sempre importante tomar cuidado com a propaganda enganosa na hora das compras. Número 3. As vacas hoje em dia são alimentadas com milho, e isso não é nada bom. É totalmente antinatural que as vacas comam milho. Elas evoluíram ao longo de milhares de anos com uma dieta que consistia em comer pasto. O processo digestório do milho não é nada natural para elas. Se não for feito corretamente, pode até matar o animal, especialmente se elas não estiverem recebendo muitos antibióticos junto com o milho. E isso ainda não é tudo. Existe toda uma questão da E. coli associada a essa prática. Para quem não se lembra, a E. coli é uma bactéria que pode em alguns casos ser mortal. Bem, as vacas produzem muito mais E. coli em seus intestinos quando são alimentadas com milho. Isso representa um grande risco em termos de contaminação da carne que comemos. E como lidar com esse problema? Para combater isso, a carne costuma ser tratada com amônia para matar as bactérias. Sim, a mesma amônia que pode ser encontrada em produtos de limpeza pode estar na sua carne moída. Os hambúrgueres de fast food podem conter até 15% da substância, e isso é completamente legal. Além de tudo isso, ainda temos mais a dizer sobre o tratamento das vacas, que não levam uma vida muito boa antes de irem para o matadouro. Elas vivem em condições estressantes, produzem muito mais leite do que normalmente produziriam na natureza e alguns vitelos são até amarrados com correntes pesadas por toda a vida. No geral, parece que as vacas de abate têm uma vida bem difícil. Número 2. Pintinhos machos são triturados vivos.
Os pintinhos machos não têm utilidade alguma para as empresas da indústria de ovos. Afinal, eles não podem botar ovo. Eles não são usados para reprodução e, além disso, não podem ser criados para virar carne, por exemplo, porque as galinhas que põem ovos são diferentes da espécie usada para abate. É por isso que assim que eclodem, os pintinhos machos são enviados diretamente para um triturador. Outro segredinho vergonhoso da indústria avícola é que o nome galinha caipira não significa muita coisa quando falamos de carne industrializada. Quando falamos sobre galinha caipira, muita gente imagina as galinhas felizes perambulando por belas pastagens verdes, vivendo livremente. Isso só é mesmo verdade para o frango orgânico, mas eles equivalem a apenas cerca de 3% de tudo que é produzido. Na realidade, as chamadas galinhas caipiras ainda são criadas em galpões gigantescos e superlotados. Galinhas desse tipo têm acesso ao ar livre, mas como não existe nenhum limite para o tamanho do rebanho, a maioria ainda está tão apertada que não consegue nem abrir as asas. Elas também vivem em condições sujas, com piso cheio de estrume que só limpam a cada 2 ou 4 anos. Número 1. As galinhas realmente mudaram. Já faz algum tempo que mudamos a forma como as galinhas crescem e também a sua aparência. Isso para que as empresas possam obter o máximo possível de carne e, portanto, mais lucro. A criação intensiva transformou esses animais no que poderíamos chamar de super raças, feitos para crescer mais rápido e produzir mais carne. Nós criamos a galinha de forma seletiva para acentuar determinadas características. Por exemplo, a maioria das pessoas gosta de carne branca. Portanto, o peito de frango aumentou significativamente ao longo dos anos. O peito de um frango moderno, também chamado de frango de corte, é 80% maior do que dos frangos de 60 anos atrás. Na verdade, as galinhas selvagens da antiguidade pareciam mais com fazões do que os animais enormes que conhecemos hoje. Pegue uma galinha de 1925, por exemplo. Normalmente pesava cerca de 1,2 kg antes de ser abatida aos 112 dias de idade. Hoje pesam cerca de 2,6 kg e são abatidos somente em 47 dias. Isso porque controlamos todos os aspectos de suas vidas. Elas vivem de forma estritamente regulada, em ambientes controlados e confinados. As galinhas são geralmente criadas em locais fechados para que não desperdicem energia. Isso faz com que cresçam mais rápido e em um período mais curto. E essas condições também são muito estressantes. Essa é a razão pela qual a maioria dos fazendeiros opta por cortar ou queimar os bicos das galinhas. Assim evitam que elas fiquem bicando umas às outras até a morte. Tudo isso pode mostrar um lado da indústria que não é nada bonito de se ver, mas é importante de saber, independentemente se seu próximo almoço será um sanduíche de frango ou uma saborosa salada. E aí, chocado com algumas das informações dessa lista? Conhece mais segredos que você gostaria que as pessoas soubessem? Compartilha comigo nos comentários abaixo. E obrigado por assistir!